It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Nós estamos na Fly Tour aqui na cidade de Barueri, coladinho à cidade de São Paulo, e nós viemos aqui a convite da Fly Tour de Belém do Pará. A Fly Tour é hoje a maior agência de turismo do país. Nós temos as imagens para vocês darem uma olhada. Tem um grupo que está visitando aqui a sede na cidade de Barueri. Nós vamos conversar um pouco com as pessoas, vamos contar um pouquinho dessa história e explicar como essa grande empresa trabalha, inclusive atendendo você aí na cidade de Belém e em todo o estado do Pará. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard we can go. No one will know. Oh, come on, girl. Eu tô com o Eloy, que é o presidente da Fly Tour. Você sabe que eu estava observando você falar ali um pouquinho da sua empresa. E você falou um pouquinho da sua história também. Eu já conheci um pouco porque o Marcelo já tinha me contado algumas coisas. E eu insisto, sempre que eu vou conversar com as pessoas, eu gosto muito de perguntar a respeito desse começo de vida. Porque eu acho que no Brasil hoje o que talvez falte muito são exemplos, né? A gente tem uma juventude enorme e às vezes muito sem referência, né? Tu foi menino de rua, Eloy? Fui menino de rua por muitos anos, dos meus 8 anos e meio até os 12 anos e meio. Morando aonde? Eu dormi muito em albergue, quando eu vendia pastéis, vendia jornal, lavei carro, guardei carro, vendi porta-vaso. Ou eu dormia nos finais de ônibus, naquela época as empresas de ônibus não eram cercadas como são hoje, muradas. No final do ônibus eu sempre abria a última porta do ônibus e dormia atrás no último banco. Dormi em campo de futebol, dormi em albergue muito, dormi em praça, rodoviária e ferroviária. E aí você, depois de tudo isso, você chegou no mercado de turismo. De que maneira que você chegou? Como é que você começou? Como é que você teve o primeiro contato com esse mercado? Eu lavava carro e guardava carro em frente ao Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. E lá existem alguns apartamentos para os funcionários. Você sabe que o Copacabana Palace não tem subsolo. É uma obra muito antiga. Mas tem alguns apartamentos com os funcionários que fazem café pela manhã, chegam muito cedo, tem para descansar. Quando eu tinha bons funcionários que já me conheciam, eles deixavam eu até dormir lá. Quando não, eu ia dormir em albergue, ou eu dormia mesmo fora, na rua. Mas eu conheci um guia turístico chamado Paulo Geraldo Silveira Tavares, que foi meu padrinho de casamento, já faleceu infelizmente, e ele trazia os turistas da Estela Barros para se hospedar no Copacabana Palace. E eu ficava cuidando do carro, guardava o carro. Estela, vovó Estela, como vovó é que... Estela, vovó Estela. E aí ele me apresentou para a vovó Estela com 12 anos e meio de idade. Foi lá que eu comecei do zero. Então comecei do zero a trabalhar. E a vovó Estela só sabia que eu morava de favor depois de uns 15, 20 dias trabalhando. E aí ela montou um sofazinho de 2 lugares na unidade de Copacabana, aonde eu morava, dormia lá. Você dormia lá, trabalhava lá e dormia lá. Toda a Fly Tour que eu tenho hoje, os 260 escritórios que nós temos em todo o Brasil, é exigência minha ter um sofazinho de 2 lugares. Por quê? Para você sempre lembrar, para você não pisar no próprio pé, não cair em cima da tua própria barriga, ou seja, você sempre tem que olhar para baixo, da onde você saiu e dar valor. E o que eu digo hoje, se abriu a porta, você tem que entrar. E essas são as oportunidades. E digo mais para você, só aquele que faz sabe. Então a grande juventude hoje não quer fazer, tem medo de fazer. Né? Eles preferem fazer um puxadinho do que fazer o que eles realmente têm que fazer. Meu Deus do céu, se tem coragem de fazer um puxadinho em cima da casa do pai, como é que não tem coragem de empreender? Who cares if we're trash? Got a pocket full of cash we can blow. Shots of Patrol. And it's on, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. Essas pedras que aparecem no meio do caminho,
que para você aparecer um monte e que aparece na vida de um monte, de todo mundo aparece as pedras no meio do caminho, né? Tu não nota que as pessoas, elas na primeira pedra, elas se postam ali na frente meio sem saber como fazer? Quer dizer, é isso que faz a diferença de um empreendedor para uma pessoa que não é, saber transportar, saber passar por essas pedras, esses problemas que acontecem na vida de qualquer um. Eu chamo isso de tomada de atitude, ter atitude. Nós temos atitude para torcer para time de futebol, vamos lá, quebramos tudo, ficamos bravos quando o Brasil perde e tal. Eu torço muito pelo Brasil. Eu acredito também que e respeito aquele que torce para o Corinthians, mas antes de torcer para o Corinthians, eu tenho que torcer para mim. Eu tenho que acreditar mais em mim. Não apenas no meu time de futebol, na minha família, no meu pai, o que foi. Eu nem conheci meu pai e minha mãe, né? Minha mãe morreu, eu tinha 1 ano e 9 meses, e meu pai me deu com 3 anos de idade. Então, é complicado isso, mas a atitude, a palavra-chave é atitude. Quando você tiver uma crise, você tem que tomar uma atitude. E a atitude tem que ser positiva, nunca negativa. Chorar, reclamar, protestar, não. É fazer, fazer e fazer. E como fazer? Se eu comecei do zero e cheguei aqui, é porque eu acho que eu formei equipes, acreditei, vi quando a porta abriu, e é muito importante a gente saber quando a porta abre. Observar, né? Observar as coisas, perder os fins de semana, perder as noites, mas acreditar naquilo que você gosta. E fazer o que gosta, você toma atitude. Quando você faz o que você não gosta, você não tem atitude. 'Cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Agora, hoje, vamos tentar situar a Flytour hoje como que ela está. Hoje vocês têm uma empresa com quantos funcionários? 2.500 funcionários. Vocês também têm o setor de franquias, né? Aqui em Belém nós temos o Marcelo e a Menita, que são franqueados. Quantas franquias no Brasil? São 86, agora nós estamos com um plano de 400. Começamos agora vendendo Flytour American Express Vocês compraram a marca American Compramos Express o direito de uso da marca. por travel. 10 anos, de business travel e viagens de lazer. Então nós criamos uma marca chamada Flytour American Express, serviços de viagens, e é isso que nós estamos franqueando até 400 agências. No país e na América Latina. Vocês atendem, fala aí, alguma das empresas que vocês atendem no Brasil, multinacionais ou grandes empresas? Nós atendemos Johnson & Johnson, Rede Globo, nós atendemos toda a parte de tecnologia, nós atendemos IBM, Nokia, Motorola, a TIM no Rio de Janeiro. Então nós atendemos empresas de tecnologias também. Atendemos grandes laboratórios e empresas, nacionais e internacionais. Atendemos Petrobras, atendemos a ONU, atendemos a Rede Globo. Então são clientes desse nível. E atendemos todo e qualquer cliente, pequeno, médio e grande cliente. Então as franquias atendem médio e pequenos clientes, e nós aqui na matriz, como você viu, são 7.500 metros quadrados para 840 funcionários, prestamos serviços para cliente médio e grande cliente. I'll go get a ring, let the choir bells sing like ooh. So what you wanna do? Let's just run, girl. If we wake up and you wanna break up, that's cool. No, I won't blame you. It was fun, girl. Ficamos aqui conversando, ele mostrou pra gente, nós temos as imagens, inclusive, ele mostrou pra gente todas as instalações aqui da Flytour, conversou um pouco com a gente, contou um pouco da história dele e da empresa que ele criou também. E nessas conversas assim, nesse bate-papo que a gente teve por aqui, o que eu estava observando também, uma coisa que eu achei muito interessante, é o seguinte, essa tua proximidade com as pessoas que estão aqui trabalhando com você, né? Quer dizer, você parece que você tenta construir uma rede de amizades, né? Não só de colaboradores. São meus amigos pessoais. E eu quase que não pude
ter tempo na minha vida de criar amizades fora do meu relacionamento, que eu tenho tanto comercial como individual, na vida individual. Meus amigos são meus filhos, muito, meus netos e meus colaboradores. Agora, se eu tivesse que dar uma palavra-chave para crescer na vida, eu acho que eu só faria isso. Pessoas. Essa é a palavra-chave, eu acho, para pessoas se confiar e ser confiável. Não adianta, basta você ser confiável, você precisa confiar. Então, se você tiver uma ideia, repasse a ideia, sem medo de perder. Esse negócio que está na minha manga, isso é tempo antigo. Você precisa confiar nas pessoas. São os relacionamentos Ninguém mesmo, né? faz nada sozinho. Você ouviu na minha palestra, muitos dos meus diretores me emprestaram dinheiro para mim crescer. Estão aqui comigo, são meus diretores. Então, esses são os reais amigos. Estão com você há quanto tempo, hein? 30 anos, a maioria dos meus diretores são 30 anos. E eu adoro isso. Nós brigamos aqui, um xinga o outro, tá? E eu sou chamado a atenção, isso é uma outra coisa que você tem que aprender na vida. É não fechar-se. Se você se fecha, a vida fecha. Então você tem que estar aberto às oportunidades. Don't say no, no.